Então olha só, a gente sabe, né, que todos os sintomas da síndrome do ovário policístico incomodam, acabam com a nossa energia, acabam com a nossa autoestima, acabam com a nossa libido, e tudo isso reverte em nós, né, em várias condições, em várias áreas da nossa vida, em várias situações aí do nosso dia a dia. O que vocês precisam saber é que existe um tratamento, existe uma forma simples e prática de você conseguir reverter essas condições, de você conseguir reverter esses sintomas e de você conseguir recuperar a sua energia, a sua disposição, a sua libido, a sua autoestima. Eu chamo isso de 6 pilares de tratamento da SOP. E eu costumo colocar esse tratamento como uma pirâmide. Conhecem o desenho de uma pirâmide? Ela é um triângulo, certo? Os 6 pilares de tratamento, ou os 6 passos para você tratar a SOP, elas estão no andar de baixo da pirâmide. São os 6 pilares que vão sustentar todo o seu tratamento, que vão estar ali presentes no seu dia a dia, e são os 6 pilares que toda mulher com síndrome do ovário policístico deve seguir, deve fazer todos os dias o resto da vida. Acima desse pilar, ou seja, no andar de cima da pirâmide ou no meio da pirâmide, a gente tem 3 coisinhas que também são importantes, que também vão ajudar a gente a tratar a SOP e a reverter os sintomas, mas eles não são obrigatórios no tratamento. Nem todo mundo precisa deles. A grande maioria das mulheres com SOP, só de incluir os 6 pilares na rotina, só de fazer com que essa base da pirâmide seja bem estabelecida e seja bem seguida no dia a dia, elas já conseguem a reversão dos sintomas. Mas no andar do meio estão lá os chás, os suplementos e os fitoterápicos. Esses 3 itens, eles não são obrigatórios no tratamento, nem todas as mulheres precisam, e eles têm como único objetivo, único intuito, acelerar o resultado da base do tratamento, ou seja, dos 6 pilares. Quando a pessoa não tá seguindo os 6 pilares de tratamento, tá com todos os sintomas, cabelo tá caindo, tem muita acne, tem excesso de peso, gordura abdominal, tá com ciclo irregular, tem ovário policístico, tá lá com todos os sintomas e começa a usar um chá, começa a usar um suplemento, compra um fitoterápico, a grande chance da pessoa acabar gastando dinheiro à toa e não ver nenhum resultado. Então olha só que frustrante, né? Eu já tive nessa posição, né? A pessoa tá lá desesperada, querendo muito acabar com o excesso de pelos no rosto, querendo muito voltar a menstruar regularmente para aumentar as chances de engravidar, querendo muito ter um bebê, querendo muito emagrecer, querendo muito reverter o aumento da gordura abdominal, e aí ela vai lá e investe um dinheirão em um monte de suplemento, um monte de chá, um monte de combinação de fitoterápicos, começa a utilizar tudo isso e não vê resultado. É frustrante, não é? Mas a verdade é que essa é a resposta esperada. Suplemento, chá e fitoterápico atua potencializando o resultado da base do tratamento, ou seja, dos 6 pilares. Se você não tem os 6 pilares em dia, você não tem resultado, né? Então você não está em tratamento, você não está vendo ainda uma melhora da acne, você não está percebendo ainda uma melhora da queda de cabelo, você não está percebendo ainda uma melhora da disposição, da energia. E aí você inclui um suplemento, um chá, um fitoterápico que vai potencializar um resultado que para você é 0. Então 10 vezes 0 é quanto? É 0. Então você vai acabar colocando energia, colocando expectativa e gastando dinheiro em coisas que não vão te trazer resultado. Você não vai ver diferença. Ou se você vê diferença, é uma diferença muito pequena, é algo mínimo, não é algo que vai realmente ter o tratamento e o controle daqueles sintomas que estão ali te incomodando. Mas esse é só o andar do meio da pirâmide. Acima desse andar, a gente ainda tem lá no topinho da pirâmide, né, um item bem pequenininho, chamado de medicamento. E por que o medicamento está lá no topo da pirâmide? Porque o medicamento, para ele funcionar e para ele ter o resultado esperado e para ele desempenhar um papel importante nesse tratamento, ele também precisa estar alinhado com os pilares de tratamento e até com os suplementos, chás e fitoterápicos. Então, qual que é a ordem de preferência, né? Qual que é a ordem de prioridade na inserção dessas coisas ali na nossa rotina? Em primeiro lugar, e de forma indiscutível, estão os pilares de tratamento. No andar do meio, os suplementos, os chás e os fitoterápicos. Então a pessoa começou os pilares, começou a ter resultado, notou o cabelo diminuindo a queda, às vezes parou de cair, já tá começando a nascer alguns fios, a acne da pessoa já tá secando, a pele já tá ficando mais bonita, os pelos estão crescendo de forma mais lenta, eles estão menos grossos, eles estão menos escuros, a pessoa já nota uma melhora da disposição, da energia, da libido, a barriga já não tá tão inchada, já não tá tão estufada. Quando isso começa a acontecer, a gente potencializa esse resultado com os suplementos, os chás e os fitoterápicos. Qual suplemento? Qual chá?
chá? Qual o fitoterápico? Depende de cada caso. O que pode ser muito bom para uma pessoa pode não ter necessariamente a ver com o objetivo de outra. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, muito pelo no rosto, ela vai ter uma orientação em relação aos chás e aos suplementos diferente da pessoa que quer engravidar, por exemplo, e não tem nenhum sintoma estético. E essa pessoa, por sua vez, vai ter uma recomendação diferente daquela mulher que não quer engravidar, tem os ciclos regulares, mas está sofrendo por conta dos sintomas estéticos. Então, cada necessidade traz pra gente uma suplementação diferente, traz um fitoterápico diferente, traz um chá diferente. Quando a pessoa tá com os pilares em dia, já tá usando o suplemento, o chá fitoterápico que é recomendado pra ela, que foi prescrito por um profissional que entende o caso dela, e ainda assim não tem um resultado esperado, ainda assim não está com o resultado que gostaria, aí pode ser que essa mulher necessite de um medicamento. Um medicamento que vai fazer o quê? Vai ajudar, de repente, no tratamento da resistência à insulina, um medicamento que vai evitar que essa mulher se torne hipertensa ou diabética, um suplemento, ou aliás, um medicamento que vai atuar na perda de peso, se aquela perda de peso tá mais difícil, se a pessoa tá mais resistente a emagrecer, mesmo mudando todos os hábitos, incluindo suplementos, ela não conseguiu perder peso. Só que esse medicamento, gente, ele tá lá no topo da pirâmide, não é à toa não. Ele tá lá em cima por quê? Primeiro, ele só vai ter efeito a longo prazo se os pilares estiverem em dia. Segundo, o resultado desse medicamento, ele é muito melhor se os pilares estiverem em dia e se a pessoa já tiver com a suplementação, o chá fitoterápico adequado pro caso dela. E ele não vai ser para sempre. A pessoa não precisa usar um medicamento para a síndrome do ovário policístico de forma crônica, pro resto da vida, por anos e anos, como a gente via antigamente nas prescrições de anticoncepcional, né? A mulher tinha síndrome do ovário policístico, era diagnosticada com a síndrome e automaticamente recebia ali uma recomendação para que ela usasse anticoncepcional pro resto da vida até ela querer engravidar. Isso é extremamente ultrapassado, isso não existe mais. E aí os medicamentos, eles acabam fazendo parte de um processo de tratamento em último caso, quando a pessoa já fez tudo que estava ao alcance e ainda assim não está com o resultado adequado. Adianta, por exemplo, uma pessoa usar glifage, usar metformina, se a alimentação dela tá toda desregrada, se ela tem desbiose, se ela tem resistência à insulina, se ela morre de vontade de comer doce, massa, pão, carboidrato, ela dá a vida por um pão. Ela troca qualquer coisa pela sobremesa. O que adianta a pessoa usar metformina nessa situação, onde a base do tratamento não existe, não tem nada ali ajudando ela a deixar de ter vontade de comer esses alimentos e o glifage, a metformina tá ali atuando para que a absorção do carboidrato aconteça. A pessoa não vai ter resultado a longo prazo. Num primeiro momento, quando introduz a droga, pode até ser que ela note um pouco da melhora ali, da disposição, da energia, a vontade de doce já não é mais tão intensa, só que ela não consegue manter a longo prazo. E aí chega um momento que ela começa a ter efeitos colaterais pela utilização do medicamento, porque o remédio não está aliado aos hábitos de vida dela. Quem aqui já usou glifage e metformina? Glifage ou metformina, né, são nomes diferentes para o mesmo composto, e passou muito mal. Teve muita diarreia, teve muita cólica, sentiu realmente muita náusea, muito enjoo. Provavelmente, esses desconfortos e esses efeitos colaterais da medicação estão associados a um alto consumo de carboidrato, ou seja, uma dieta inadequada ao medicamento que você está usando. E aí o que acontece? O medicamento vai ter o efeito esperado? Não, porque você sequer está absorvendo a droga como deveria absorver. Ou seja, o composto do remédio que deveria estar ali para ajudar, muitas vezes não está nem sendo absorvido, porque você está com os pilares totalmente desestruturados. Então, qual é o primeiro passo para o tratamento da síndrome do ovário policístico? É você ter conhecimento, é você conhecer e entender o que é a síndrome do ovário policístico, quais são as alterações que a síndrome traz para o seu organismo. Existem alterações que são metabólicas, o metabolismo da mulher com SOP funciona diferente do metabolismo de uma mulher que não tem SOP. Um grande exemplo, dieta cetogênica, dieta zero carbo. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo ele não funciona fisiologicamente falando como o corpo de outras mulheres que não têm a síndrome que nós temos. O nosso corpo ele é diferente, ele funciona de uma outra forma, o nosso metabolismo é diferente. Então, a gente precisa ter estratégias que respeitem esse metabolismo e que ajudem o nosso corpo a funcionar melhor e não pior. Então, eu acredito que o primeiro grande passo para você conseguir tratar a SOP e reverter todos os sintomas é você ter conhecimento sobre como o teu corpo funciona, como é seu metabolismo, o que te faz bem, o que não te faz bem, como funciona esse tratamento, quais são os pilares que tratam a SOP, como você pode incluir esses pilares na sua rotina de forma simples e prática e quais são os benefícios que você pode esperar disso.